Boa noite, como vocês estão? Boa noite, Ana. Hoje é dia de live, será com a convidada, uma pessoa que eu sigo lá no meu Instagram, a Roberta, fitoterapeuta. E aí hoje o nosso bate-papo vai ser sobre fitoterapia mágica, que é a forma com que a Roberta trabalha hoje. Ela é fitoterapeuta e mais outros atendimentos. Inclusive, vamos convidar vocês a conhecer o trabalho dela. Ela também tem alguns trabalhos de acompanhamento com a fitomagia. Quem tiver interesse, vamos deixar o Instagram dela aqui salvo em colaboração com a live de hoje. Pessoal, eu vou dar uns recadinhos para quem quiser participar da aula de yoga. Tem gratuita no Google Meet, é um projeto da Abrap junto com a terapeuta Ana Catarina. Toda sexta a gente está com a aula de yoga, mostrando que terapia pode ser acessível para vocês, como a gente conversa aqui sempre com os nossos convidados e terapeutas. Quando a gente traz um convidado aqui para trazer informação, é para que você perceba que ter acesso à terapia, ter acesso ao conhecimento, ter acesso a um profissional de qualidade é algo fácil quando você vai no lugar certo. Aqui na Abrap vocês vão sempre encontrar nossos convidados e nossos terapeutas trazendo terapia de várias vertentes para você. O nosso bate-papo hoje vai ser a fitoterapia. Para quem não conhece, temos formações que incluem fitoterapia também, basta chamar aqui no direct. E também quem precisar de atendimento ou um conhecimento mais aprofundado, a nossa convidada de hoje é especialista em fitoterapia. Olá, Roberta, bem-vinda à Abrap. Eu vou me apresentar e deixar o espaço para você. Eu sou a Stephanie, eu sou da equipe de conteúdo aqui da Abrap, sou psicoterapeuta. E eu sempre estou aqui no suporte das lives junto com a Amanda. E a gente costuma convidar sempre um especialista para trazer o conhecimento das terapias nas vastas áreas que existem. Eu deixo o espaço para você e agradeço ter aceitado o meu convite para essa live. Obrigada. Bora lá. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Estou muito honrada, em vir poder falar um pouquinho aqui para vocês. Meu nome é Roberta Saldanha. Tô aí nessa caminhada há aproximadamente 2 anos e meio, quase 3. Acho que, como a maioria das pessoas, vindo aí de uma transição de carreira para as áreas holísticas, depois desse boom que aconteceu, no planeta, que foi a situação do Covid, onde apesar do Covid, ter sido aí o grande mal que meteu, na humanidade, ainda assim houve aquele grande mal silencioso que realmente foi a nossa saúde mental colapsando a partir de isolamento, a partir da perca de familiares e do enfrentamento aí, de uma situação que não era comum para nós. Então, eu já vinha de um processo onde eu tinha uma afinidade com processos espirituais, uma vez que eu vim de uma religião, onde já fazia cultos aí, a espiritualidade, enfim, as minhas raízes, elas são fundamentadas na Umbanda. Entretanto, como se diz, a honra ali às raízes, a religiosidade, ela agregou a formação que ganhou meu coração a partir de então. Então eu comecei justamente fazendo do hobby, que era o trato com as plantas, enfim, com o cultivo de plantas aromáticas, permacultura. Desse cultivo começou a crescer o interesse, através aí dessa magia toda que é a nossa conexão natural. Então eu comecei neste momento a integrar o meu ser mais conectado com a natureza e engrenei nas formações, de fitoterapia, fitoenergética. Dali começou a construção, na psicoterapia, psicanálise, física quântica, e assim as formações ganharam, o meu coração e a paixão. Dentro desse processo, eu desenvolvi métodos no qual a gente pudesse aplicar tanto dessa forma de atendimentos mais voltados aí à terapia, como também da parte física, como que fisicamente a gente poderia auxiliar no equilíbrio do nosso corpo, mente, espírito e ambiente.
Então a construção partiu dessa pedra fundamental. Comecei a cultivar as plantas e delas fazer aí instrumentos, vamos dizer assim, né? Alquimias mágicas, que são os incensos 100% naturais, fluidos, banhos e tudo que pudesse contribuir para o nosso tratamento, né? De equilíbrio aí mental. Nesse processo, Stephanie, eu comecei a identificar, né, que a parte física da planta, que é a fitoterapia, não é o suficiente para que a gente conseguisse alcançar o grau de equilíbrio, né, que a gente precisava. Por quê? Daí eu entro na área mesmo de fitomagia. O que é a fitomagia? Nessa caminhada, desenvolvi, né, um método onde hoje a gente já tem centenas de alunas em mais de 2 países, onde a gente começa entendendo o que é fitomagia, que é um processo, né, de cura, equilíbrio e expansão de consciência, de uma forma muito generalizada. Então, eu trago sempre as características para informar, por exemplo, o que não é a fitomagia, né? A fitomagia, ela entra num campo um pouco separado da fitoterapia, do processo fitoterápico, e inclusive do processo fitoenergético. Por que eu me refiro a isso? Eu tenho uma planta, né, um vegetal. Esse vegetal, ele tem propriedades físicas no nosso organismo. Isso é fitoterapia, quando, né, a parte física da planta entra em contato com o meu físico e me promove algo, uma cura. Fitoterapia. A fitoenergética, ela parte de uma identificação que cada planta tem o seu campo energético, né? Assim como nós. Nós temos um corpo físico, né? E energético. A gente trabalha muito isso dentro dos cursos de terapia quântica, né? Os nossos 7 corpos. Nosso corpo físico conecta com a fitoterapia de uma planta. O nosso corpo energético, ele conecta com a fitoenergética da planta. Mas aonde que entra a fitomagia nessa história? A fitomagia, ela tem a capacidade de conectar todos os nossos corpos, desde o nosso corpo físico, astral, espiritual, nosso mental inferior, até o nosso mental superior. Ou seja, ela trata de um aglomerado onde a gente vai utilizar muito mais que a parte física de uma planta. Nós vamos utilizar todos os processos que envolvem ela e também todas as nossas outras conexões naturais. Ou seja, né, o nosso corpo, ele vem aí sendo influenciado não somente pelas plantas, mas pela luminosidade através do sol, né, através da incidência gravitacional lunar, que são os nossos ciclos. Então a fitomagia, ela trata desta parte mais mágica. O que há muitas vezes, né, um desequilíbrio de informação. A gente foi acostumado a ver a magia de uma forma lúdica, né, uma coisa meio Disney. Por quê? Isso foi trazido para nós devido ao fato de que houve uma época inquisitora, colonizadora, que nos afastou dessa parte, né, onde a gente chama de magia. Então ela foi condenada. Isso fez com que a gente se afastasse do que real era magia. Porém, magia, né, como eu costumo sempre trazer a origem da palavra, que eu acho que fica muito mais fácil da gente assimilar. Magia vem do grego, né? Vem do persa antigo aí, de magno. Magno é poder. E a magia, portanto, é o poder, né, de influenciar o curso natural de todas as coisas. Então, quando eu manipulo o curso natural de uma planta para que ela traga os benefícios que eu quero para a minha vida, seja ela, né, meu equilíbrio emocional, físico e espacial também, porque quando a gente fala de processos de incensaria, defumação, nós estamos falando do equilíbrio
do nosso espaço, né? Então a fitomagia trata-se dessa conexão geral natural, né? Eu já acabo, tu viu que eu me estendo, eu engato primeiro e não paro de falar, né? Desculpa que só vai. É uma paixão, né? É um conhecimento engrandecedor, e eu até ia fazer uma observação como fitoterapeuta. A gente hoje vê até como a indústria da magia se torna a Disney, a indústria do medicamento, que é uma coisa externa do país europeia, eles industrializam o poder que já está na nossa terra, que o Brasil que é rico de fitoterápicos. Sim. A nossa Amazônia está com 20% de tudo que há no mundo de medicamento. Então, a gente já vive o poder da fitoterapia na nossa terra, de tão poderosa que ela é. E hoje a gente compra a indústria internacional do medicamento daquilo que é sintetizado, porque eles não têm lá, eles tiram daqui, sintetizam para utilizar lá, e a gente tem aqui em abundância. Tanto essa magia de poder utilizar direto da nossa terra, como da própria terra, que é o Brasil, com a fitoterapia em todas as vertentes. Exatamente. E sabe que é justamente nesse processo de industrialização, Stefane, que o meu trabalho, ele deu aquele start. Porque quando eu comecei muito tímida nos processos, porque eu via dessa forma muito industrial. Então, quando eu comecei a fazer, por exemplo, os incensos, que são 100% naturais, dá pra gente ver de longe, eles são muito diferentes, né? Dos incensos industrializados, entra nesse mesmo processo do medicamento. Por quê? Quando a gente trabalha com terapias, muitas de nós, a gente cria hábitos, né, de purificação do nosso ambiente, e mais uma vez a gente cai nesse engano, né, que é a indústria. Por exemplo, adquirindo incensos industrializados, importados, que na sua grande maioria das vezes não contém nem mesmo ervas na sua composição, né? E através exatamente, através desse estudo, eu acabei mergulhando mais profundamente nos incensos. Então hoje dentro de todas as alquimias que eu trabalho, a minha especialidade é os incensos, que é o que eu ensino, né, dentro das minhas formações. Esse incenso, ele faz parte de uma cultura originária, nativa brasileira, que é a medicina da defumação, né? Muitas pessoas não olham dessa forma, porque é um hábito que caiu, né, no primeiro momento popular, ou criou-se vínculos religiosos, o que não é verdade. O hábito, né, o processo da medicina da defumação, ela vem fazer parte através justamente dessas moléculas dos óleos, fazer um trabalho de purificação do ambiente. Então, qualquer processo que a gente vá fazer de tratamento, a gente quase sempre olha apenas para o nosso corpo e esquece, né, o nosso espaço, que também precisa ser purificado. Entretanto, o incenso industrializado, ele não entra no viés real de purificação, porque aquela varetinha que a gente encontra nas lojas esotéricas, nos espaços, é uma varetinha sintética que não contém ervas, não contém óleos essenciais, não contém nada que possa causar um efeito realmente terapêutico no teu espaço, né? E aí, teve uma perguntinha ali que eu deixei passar, benefício dos incensos, né? Parte fitoterápica. Então, é isso que eu digo, vamos descolapsar a palavra fitoterapia, porque a fitoterapia é o contato direto com o nosso corpo físico e organismo, né? O ato, a incensaria e o ato da defumação, ele vai tratar o nosso corpo astral do ambiente, né? Fazendo com que a purificação daquele espaço, para que a gente esteja no espaço mais saudável. Entretanto, para isso, é onde a gente recorre novamente aos nossos recursos naturais e abundantes, que são brasileiros, né? Que é algo nacional que a gente precisa retomar e se apropriar dentro do nosso espaço, né? Principalmente levando essa lucidez. Muitas pessoas, eu vejo uma ocorrência gigante das pessoas assim, desculpa, mas incensos não são para mim porque me causam enjoo, dor de cabeça e etc. Os industrializados, eles acontecem isso, né? Uma vez que na composição deles a gente tem
petróleo, benzeno, salitre e várias outras componentes na composição que são nocivos à nossa saúde. Tem uma pesquisa, ela foi fundamentada primeiramente na USP, que ela traz isso, né? Um incenso industrializado, ele equivale a 4 cigarros. Então, imagina se a gente está, por exemplo, né, numa mesa de atendimento e vai que você tem o hábito de acender um incenso, né? Você não está somente se intoxicando seu cliente, né? O consulente que está ali na sua frente, como também, se nós formos aí abranger o viés espiritual, quando você está utilizando um instrumento de origem duvidosa, como os incensos, né? Que daí a gente também pode entrar na parte da indústria, como eu falei, que também vem de indústrias onde países que não têm um regime trabalhista como o Brasil, né, que é o caso da China, da Índia, que muitas vezes ocorre exploração de trabalho, inclusive da mulher infantil, a gente está abrindo um portal gigante para coisas negativas. Então, não contribui em nada, né, dentro do espaço que a gente tenta purificar. Sim, porque se você compra um produto que foi produzido a partir de sofrimento, de dor, aquele item carrega essa energia consigo. Então, você, além de estar intoxicando seu corpo físico, queimando algo que você não sabe a procedência, abriu essa energia de sofrimento que foi na produção daquilo. E principalmente hoje em dia a gente olhar produtos que se respeitam, como a gente tem a queima do Palo Santo, se é de reflorestamento, porque não basta você querer fazer uma coisa e não tomar consciência da expansão do que é isso. Aí, se você só comprei no olhei, é industrializado, qual é a procedência? E a partir do momento que a gente tomar consciência se aquilo que eu consumo foi baseado no sofrimento, você já muda a sua consciência em tudo. Quando a gente fala de expansão de consciência, é para olhar muito além do eu vou fazer a fitoterapia mágica, mas eu não sei qual é o meu propósito. Seu propósito é olhar a base da formação daquilo, se aquilo ali é em prol de crescer ou de destruir aquele ambiente onde ele foi produzido. E você tem que ter consciência para olhar além do seu espaço. Exatamente. E nesse processo, né, Stephanie, trazendo justamente com essa parte onde a gente trabalha tão fundamentalmente, que é a psicoterapia, a gente precisa ganhar o conhecimento que nós não somos, né, apenas esse corpo físico. Né? Se a gente entra justamente nessa parte de mais profundidade dos nossos 7 corpos, onde que agrega tudo isso? A gente cuida do nosso corpo físico, né? Mantém o nosso energético sob equilíbrio, mas também precisamos estar atentas, né, que o nosso corpo astral, o espiritual, ele vê além do que os nossos olhos físicos veem. Então, quando a gente fala da terapia através dos incensos, através de fluidos que eu me refiro aos sprays, né, vibracionais a partir das ervas, e relaciona eles justamente com toda essa conexão, a gente tem uma blindagem e o melhor resultado dentro das terapias. E foi exatamente isso que eu validei, né? Eu começo os meus atendimentos fazendo, claro, a anamnese, entendendo o processo da pessoa, e muitas vezes a gente compreende que o desequilíbrio dela está no ambiente, não vem justamente somente dela, né? Então, quando o profissional está capacitado ali para fazer essa identificação, muitas vezes você começa purificando o habitat, o ambiente dela, você tem 50% do resultado ali do equilíbrio do seu cliente, tratando simplesmente o espaço, né, no qual ele está submetido. Então, os resultados dentro dessa terapia são mágicos, né? Por isso que eu sempre me refiro a essa fitomagia, porque a gente precisa começar a olhar o todo, né? Não fixar somente em uma única ideia de estou com uma dor, eu preciso curar essa dor porque ela é física.
às vezes quando eu abro live, a maioria das pessoas que erva eu uso para minha cistite, para meu cisto, meu isso, meu aquilo. Quando você vai puxar, e daí a gente entra também nessa parte, né, da psicossomática, você começa a ver o fundo daquilo. Então, na investigação, você se utilizando de todos esses fenômenos, né, os resultados são, assim, inimagináveis. É um universo onde as pessoas precisam se apropriar, porque é nosso, né? É a nossa natureza, e é tão nosso, que eu sou muito bairrista nesse sentido. É algo muito fundamentado aqui, brasileiro, porque nós temos essa farmácia, né? Um país que é abundante de todas as formas. Então, é realmente a solução, vamos dizer assim, como a gente fala, né? Sim, e sobre o ambiente, eu criei o hábito de fazer, assim, após a limpeza da minha casa, a defumação com incenso. E esse momento que a gente para, esse ritual que a gente faz de parar para queimar um incenso em casa, colocar seu mantra, meditar, a conexão de templo que você tem com o celular, a conexão que você tem com aquele lugar de proteção ali, aumenta muito. Então, até pelos rituais, enquanto a gente fala de ritual, nesse momento que você para contemplar o seu lugar de proteção, que é celular, você sente instantaneamente um bem-estar e uma melhora do ambiente. É fazer e sentir. É um fato. É muito mais do que a ciência pode explicar. É só o ato da fitoterapia, da magia, do entendimento quântico para se beneficiar desse bem-estar de um ato de autocuidado até com a sua casa. Exato. Exatamente. E nessa questão, né, eu sempre levo muito justamente essa conexão total, né? O ato de você zelar pelo seu templo, né, a sua casa, o seu lar, o seu templo, o seu corpo, que também é o seu templo, ele torna essa conexão que em conjunto com todos os outros fenômenos, ele excede ali as expectativas do resultado. Esses momentos eu sempre oriento principalmente as minhas clientes, e eu gosto de trazer esse saber justamente para mais pessoas, porque a gente muitas vezes quando começa a falar, né, de magia, de fenômenos, e traz algo que é invisível aos olhos, mas que existe resultados de fato, é possível a gente linkar muito fortemente, inclusive com a ciência. Eu sempre falo, uma planta, ela não desenvolve, né, sem todo o conjunto dos fenômenos, como nós estávamos falando, né? A luminosidade do Sol, a incidência gravitacional lunar, que agita todas as suas moléculas. Daí é como a gente fala, se o fenômeno físico, e justamente quase não, 100% científico, o fenômeno físico, ele é capaz de influenciar as nossas maiores volumes de água, como as marés, e até a pequena molécula, a pequena seiva de uma planta, quiçá o nosso corpo, que é 70% líquidos. Quando a gente fala de 70% líquidos, a gente está falando de moléculas, está falando de água. E as águas do nosso corpo, nós estamos falando das nossas emoções, né? Então, por isso que eu digo que é extremamente linkado e fácil de fazer, né, esse paralelo. Então, quando eu observo o meu ambiente, que é justamente o movimento que eu tenho feito agora no meu perfil, tentando guiar as pessoas através desse movimento para ganhar essa lucidez. Se eu começo a usar estrategicamente todas as ferramentas, os fenômenos naturais que eu tenho, por exemplo, estamos hoje, quinta-feira, dia 8, numa lua minguante. Roberta, mas eu não acredito nessas coisas de lua. Você pode não acreditar, mas ela te influencia, porque a lua é um satélite natural da Terra que incide uma gravidade que faz movimentar as moléculas do seu corpo. Então, quando ela está no seu processo minguante, ela está levando
todas as moléculas, toda a seiva para suas raízes. Para quê? Para eliminar as toxinas ali e nutrir-se novamente na lua nova, né, dos nutrientes da terra. Isso é a fito, né? Então, nesse processo da fito, a gente traz a mesma familiaridade para o nosso corpo. Nossas moléculas também estão nesse processo, né, de minguação. É um momento muito especial para quê? Para processos, como você estava falando, de purificação, né? Então, na lua minguante, eu purifico o meu ambiente através de ervas de poder, né, no sentido de banimento. Que ervas são essas? Pega arruda, guiné, eucalipto, como eu estava falando, porque essas ervas, elas emitem ações na fitoterapia expectorante, por exemplo, né? Então, a gente pode assimilar o poder energético da mesma forma. Ela vai fazer o quê? Expelir, né? E aí a gente tem uma gama de ervas, né? Pega aí poejo, outras, todas que têm essa propriedade. Quando eu faço o processo de limpeza, eu estou purificada. Vamos lá para um fenômeno físico. Se eu tô com algum bichinho na minha pele, vamos falar, né, uma manhaca, como eu costumo dizer lá no meu perfil. Se eu tô com um furúnculo, o que eu preciso fazer? Limpar. Tirar o bichinho dali, né? Tirar a sujeira dali. Quando eu faço o processo de retirada disso, o que acontece? A minha pele não vai ficar 100%. Ela vai criar uma cavidade, um buraco. O processo de purificação, ele cria um buraco. Desculpa, gente, aqui em casa é cachorrada. Ele cria um buraco e esse buraco, se eu não tratar, ele tá aberto. Ele vai infeccionar, ele pode entrar qualquer sujeirinha ali. Então, eu vou fazer o quê? Me utilizar na lua nova, que é um processo de reinício, é um processo de regeneração, que me auxilia em cicatrizações. Eu vou regenerar aquele espaço para que ele feche e seja blindado. Então, no meu ambiente é a mesma coisa. Lua nova, eu vou fazer ervas de regeneração, restaurando a energia de equilíbrio do meu lar. Aqui tá a chave, né, Stephanie? Se eu pegar e purificar e regenerar minha pele, eu estou com todo o meu ambiente pronto para que nos meses seguintes, quando a incidência gravitacional começar a puxar a seiva para fora da terra que está nutrida, ela acontece o quê? Numa planta ela floresce ou frutifica, né? Ela fica mais aromática. O mesmo com a gente. Quando eu já estou no meu potencial, eu estou no meu potencial para quê? Para manifestar qualquer coisa na minha vida. E aí entre os processos de expansão. O que eu desejo manifestar? É um trabalho? Eu desejo manifestar, enfim, uma riqueza, um amor, qualquer coisa que você deseja manifestar. Antes disso, o processo de purificação e regeneração, ele tem que estar, né, em dia. Isso acontece com a nossa mente. Eu não chego para ninguém, né, para uma psicoterapeuta, uma psicanalista, e espero que ela resolva ou me leve até o ponto de cura que eu almejo, se antes eu não for lá limpar aquela sujeira traumática e regenerar todos os pontos e todas as crenças limitantes e tudo que me impede de expandir depois. Então, eu sempre trago esse beabá, né, quando eu venho falar de fitomagia. O nosso processo de cura para qualquer viés da nossa vida, a parte de purificação, regeneração e manifestação. E é como a natureza, né? A gente não pula etapas. Não existe fazer com que uma semente diretamente frutifique. Essa semente precisa ir à terra, precisa ser regada, cultivada para que ela cresça uma planta e atinja essa maturação até poder aí vir a frutificar, né? Esse é o processo de fitomagia.
E a vida, tudo vai ter um processo, e a verdade é que a gente só consegue visualizar como você especificou. Da semente para o fruto, você consegue visualizar, porque é externo. Mas quando você tem que visualizar o seu alicerce para as próximas etapas, você já quer o fruto. Então, trazer essa visão, essa tomada de consciência é importante também. Teve uma perguntinha do Eduardo. Eu acho que eu passei, deixa eu ver. A intuição e a conexão pessoal também ajudam no processo? Total. Total, porque é justamente a conexão natural, ela não parte somente da planta. A gente, quando fala natural, nosso cérebro, que é essa maquininha, ela é maravilhosa, mas ela é limitada ao que a gente recebe. Né? Então, o que acontece? Eu digo aqueles exemplos, eu digo maçã, brota maçã na minha cabeça, mas a minha maçã brota uma memória, a tua memória brota outra maçã, cada um tem uma memória. Então, como a gente cresceu com a memória que natural é planta, a gente acha que o que é natural é somente planta. Mas nós somos, né, seres naturais, os astros, né, toda essa conexão. Então, a fitomagia, ela abrange em toda essa área, né, para equilíbrio, principalmente intuição, processos. Eu preciso chamar todas as minhas amiguinhas, vamos dizer assim, num processo de restabelecimento, né, dessa purificação, regeneração e manifestação. Eu vou ter um resultado se eu utilizar só uma planta, em qualquer dia. Mas eu vou ter um resultado melhor se eu utilizar a planta na lua minguante. Ó, peguei outro arquétipo, planta e lua. Se eu pegar uma crença minha, eu falo crença apenas para contemplar todos, mas se eu pego a minha fé, vamos, né, mais diretamente, se eu pego da minha fé alguma divindade, melhor ainda. Então, se eu somo a minha divindade, a minha intenção, pronto, eu conectei poderes, avatares, para que aquela minha intenção seja potencialmente, né, que tenha um resultado muito maior. Então, esse chamado das amiguinhas, como eu digo, são maravilhosos. Eu, por exemplo, se eu pegar e falar dentro do meu viés, tá? De crenças. Se eu pegar uma erva na sexta-feira, como eu tenho uma crença voltada, né, para a Umbanda, se eu pegar uma erva na sexta-feira, fazer uma defumação, chamando, né, os meus guardiões, eles vão fazer um boom, um power, né, purificação no meu ambiente. Tá, Roberta, mas minha crença é mais voltada lá para o hindu. Beleza, então eu vou pegar, por exemplo, eu quero uma magia de prosperidade. Eu vou pegar um elemento que me traga prosperidade, como um açafrão, como uma canela, como o louro, utilizá-lo numa lua cheia, duas amiguinhas, e de repente eu vou fazer um movimento para Ganesha, né? Bum, potencializei 4 forças, porque conta a minha. Porque quando eu creio e eu tenho fé, eu potencializo tudo aquilo através, né, da nossa intenção. Eu até falo que quando a gente, hoje aqui na BRAF, busca trazer as várias vertentes da terapia, ou as várias vertentes que podem nos gerar conexões, é nesse sentido, que cada pessoa, na sua singularidade, vai achar a sua conexão e vai se sentir mais conectado com a sua crença, com o ser superior. Nós todos somos uma fagulha da consciência de um todo, mas algumas vezes nós nos sentimos desconectados. Cada um vai achar o seu caminho, e quando você acha o seu caminho e saber potencializar a sua conexão, sua vibração, esse vai ser o momento em que você vai conseguir tudo que você almejar, porque você se conectou
com o seu caminho, e cada um tem o seu. Todo mundo vai ter a sua forma de abraçar as suas conexões. Não somos iguais, ninguém é igual a ninguém. O que me conecta às minhas crenças, a potencializar a minha qualidade de vida, a me manter saudável nesse corpo físico, são minhas, da Roberta e da Roberta. E cada um que a gente convidar aqui para trazer, talvez te ajude a achar o seu caminho. E a nossa intenção aqui é, às vezes, despertar essa fagulha de achar o seu caminho. Hoje, nesse bate-papo, me vieram várias conexões, como para vários de vocês, quando dão depoimento aqui pra gente. Vou dar boa noite à Agi Lima, que deu boa noite aí pra gente. E teve uma outra perguntinha da Ana. Como saber quando preciso da fitomagia? Pode ser usada para questões emocionais? Sim, na verdade, não é uma questão de saber quando você precisa da fitomagia. Você precisa incorporar a fitomagia na sua vida, né? Por quê? Porque se você entra num processo, cheguei, é aquilo, vamos purificar primeiro. Agora, quando você incorpora, né, a fitomagia, por isso que eu digo que trata-se de um método que contempla, como, né, bem disse ali a Stephanie, todas as nossas crenças, todos os nossos hábitos, todos os nossos ritos, você começa a vivenciar, né, vivenciar a fitomagia na sua vida, e a partir disso, você não entra mais naquele reset, sabe, do ó, eu tô bem, parei com tudo, e daqui a um tempo você desequilibra e busca aquele saber de novo. Não, a fitomagia é um processo onde você incorpora realmente a observação de todas as energias que estão na sua volta e trabalha a partir disso. O movimento que eu estou fazendo lá no meu feed, eu quero trazer mais voltado, né? E eu tenho usado um arquétipo para trazer conexão, como a gente fala com as pessoas. E aí eu utilizei o filme Piratas do Caribe, estava contando para as meninas. O que tem a ver Piratas do Caribe com fitomagia, com física quântica e tudo isso que nós estamos falando? Então, arquétipos. Onde nós estamos? Na imensidão do mar revolto. Com o quê? Com uma bússola quebrada, né? O que é a nossa bússola quebrada? É tudo aquilo que foi implantado dentro de nós através de um sistema, né? Um sistema, Roberta, que sistema? Gente, a gente senta aqui e chora, né? Porque é sistema patriarcal, é comercial, é indústria, é mídia. Então a gente está com todas essas influências o tempo todo, tirando a nossa atenção do que é real e verdadeiro. Então a gente está no mar revolto com uma bússola quebrada. Qual é o processo? Quando você começa a conectar todos esses saberes, né, através do entendimento dos movimentos naturais de tudo, gente, não é só planta, né? É da observação do céu, do seu comportamento, dos fenômenos que acontecem à tua volta, dos ciclos sazonais. Quando você conecta isso, a sua bússola, você percebe que a sua bússola não está quebrada. Ela está tentando te guiar para aquilo que tu mais ama e deseja. Por isso a referência, né, do filme dos Piratas do Caribe. Eu trouxe ela porque a maioria que eu conheço já viu o filme, né? Porque é algo mais lúdico, enfim, né? É legalzinho de assistir a jornada de filmes. Então ela traz muitos insights, inclusive o último fala, né, de astronomia, fala a mulher que ia ser enforcada como bruxa porque era astrônoma, ou seja, ela detinha um conhecimento que as outras pessoas não. Simplesmente por isso ela era condenada. Quantas de nós somos condenadas hoje pelos nossos saberes, né? Ainda a gente tem essa grande resistência. Então, tudo isso é para a gente incorporar a fitomagia na nossa vida, que é toda essa conexão natural que eu trouxe, para que a nossa bússola interna somente direcione para aquilo que a gente ama, deseja, almeja, dentro justamente das nossas crenças. Por que isso, Roberta? Porque somente quando a gente sair do efeito manada, a gente realmente se tira as nossas máscaras e consegue viver sem se violentar.
quando a gente vive sem se violentar, a gente atinge a nossa saúde mental, que é, né, a engrenagem que faz tudo acontecer nessa terra. Quando eu me refiro a se violentar, quantas de nós, e provavelmente quem está aqui buscando uma formação, né, de terapeuta, buscando uma vida, não enfrenta dentro dos seus próprios lares, com a sua própria família, a resistência, né? Então, muitas vezes, aquelas piadinhas sem graça, ou você está se submetendo num trabalho que não te representa mais, tendo que forçar um sorriso o dia inteiro. Isso é te violentar. Isso é danificar a tua saúde mental. Então, quando você começa a equilibrar ponto a ponto na sua vida, você começa a tirar de você aquilo que não te pertence e permitir que a bússola te encaminhe ali, porque realmente, quando a gente fala, né, nossa, nós estamos aqui, né, dentro de um perfil que fala de pessoas que têm certeza que isso aqui é uma missão, né, a entrega para a espiritualidade ou para a saúde, que é tudo conectado, é missão. Quem está aqui ama muito isso e sente, só que encontra inúmeras resistências, e essas resistências devagarinho a gente vai rompendo uma a uma através dessa arte que é a observação, né, da natureza. Nessa questão que você fala até de vários terapeutas hoje vivem uma troca de jornada por um momento em que conseguiu de alguma forma se conectar em algo que te trouxe uma expansão além daquela fase que estava vivendo. E essa questão que você citou, por exemplo, que às vezes a pessoa trabalha dentro de um ambiente super rígido, que não se fala de espiritualidade, que não se fala da questão energética, e de repente a pessoa no outro dia teve uma conexão com esse ambiente, e aí ela vai conseguir se comunicar nesse grupo que ela estava inserida? Provavelmente não, ela vai ser olhada torta, vai perguntar assim, será que está passando por algum problema? Não vai ser visto como uma expansão, mas sim como uma retração. Infelizmente, a nossa sociedade hoje tem uma forma rígida de ver o que é sucesso. Eu até comento, uma mulher que às vezes deseja ser mãe a vida inteira e não consegue ser mãe, ela não viveu o sucesso dela para essa consciência. E aí, às vezes eu falo, uma pessoa que almejou a vida inteira morar de frente para o mar e não conseguiu isso, não almejou a sua prosperidade, o seu desenvolvimento. Então, quando alguém às vezes percebe que viver aquilo que é o seu sucesso interno, da sua consciência e não da sociedade, ele se conectou com o seu propósito. Aí, então, quando a gente fala assim, conecte-se com o seu propósito, viva o que te faz feliz nessa consciência hoje. Que a gente, como fagulhas de consciência, estamos aqui para evoluir. Talvez muitos de nós vai viver uma vida inteira de acreditar que só sofreu, que o seu degrau de evolução nessa consciência talvez não foi atingido, e esse foi o seu aprendizado. E se conectar hoje e aceitar as coisas que você quer acreditar, é acreditar em você e não nos outros. E isso é muito difícil. Como você falou, assim, as barreiras que a gente viveu, as mulheres que se tratavam com ervas eram queimadas como bruxas. Hoje a gente tem que resgatar que não é loucura. Se eu prefiro sentar, fazer meu momento de fitoterapia, queimar meu incenso enquanto eu estou com dor de cólica e não tomar o medicamento, isso aí é muito naturalista. Não, é a minha consciência que é viver da melhor forma possível, e essa é a forma que eu escolhi para ser a melhor forma. E hoje, a gente conversar sobre isso é para trazer, acima de tudo, sobre o respeito da escolha do outro, e que você escolha o seu caminho e se consolide com respeito. E eu queria te perguntar como faz para fazer o acompanhamento nesse projeto que você está sobre a fitomagia, como é a conexão. Eu, pelo seu perfil, acompanho que você planta as ervas, você faz tudo no seu quintal. Quem que tiver o prazer de seguir a página dela, ao lado do botãozinho ao vivo, pode acompanhar lá. É tudo feito por ela. Quando ela traz... Quando é o curso de licença? É em videoaulas, ao vivo? Eu achei bem bacana essa parte. Sim, o curso de incensos, né, ele criou-se aí uma evolução, né, para o curso de fitomagia. Porque quando eu comecei a fazer, eu fiz o curso de incensos para ensinar a prática de incensos,
eu comecei a sentir a necessidade, a partir do olhar das minhas alunas, que eu precisava agregar todos esses outros movimentos, né, que a gente tem na vida. Então, o que eu vou trabalhar? Então, esse curso de incensos, ele se incorporou, vamos dizer, para o curso de fitomagia. Então, dentro do curso, a gente tem o preparo de alquimias, que são incensos dos mais diversos formatos, né? Como eu digo, a gente ganha a arte de incensar, que, por exemplo, incenso piramidal, a gente tem lá dentro do próprio curso como ancorar a geometria sagrada para a confecção de um incenso, ou seja, chama uma amiguinha extra, né? Como eu falei, chama as amiguinhas. Incenso piramidal, incenso vareta, aqueles incensinhos lá, né, de palo santo, os cascatas. Então tem a formulação ali de como você criar toda uma linha de produtos naturais, incluindo fluidos, óleos. Tem mais de 9 alquimias, né, entre banhos, sais. Então é um curso completo que, por exemplo, também trabalho com essa parte de formação de mulheres, né, para levar elas, por exemplo, do zero para uma transição de carreira onde você pode proporcionar um atendimento terapêutico e ainda fornecer os instrumentos, né, os produtos, as alquimias mágicas para auxiliar no tratamento. Então, esse curso ele abrange mentorias dentro da área de ciclicidade, física quântica, cristaloterapia, cromoterapia, ritualísticas, e por aí vai. Além do que também eu fiz um compilado, vamos dizer assim, dentro do meu cultivo das ervas, de 99 ervas de poder. Então, dentro desse curso, há um e-book chamado, né, 99 ervas fitomágicas, que é onde eu descrevo a minha experiência com cada uma das ervas para que te auxilie nesse processo. Olha, se eu estou, por exemplo, discutindo muito em casa, que erva que eu devo usar, né? Se eu estou lá com uma dificuldade com alguém no trabalho, que tipo de erva eu posso usar? E o que é melhor eu usar? Banho, incenso. Então, esse curso parte de todos esses saberes. Esse curso a gente teve há pouco tempo a campanha, eu abri vagas, agora elas estão fechadas para que eu organize, turma, mas o convite fica para quem se interessa em saber mais sobre fitomagia. Lá no meu perfil na bio tem um grupo de WhatsApp onde eu estou sempre levando informações sobre a fitomagia e alertando quando abre vagas para curso, mentorias, enfim, a gente tem sempre um evento. Atendimentos comigo também é possível. Lá na bio tem o link com o meu WhatsApp, com formas de atendimento, onde a gente faz esse processo. Uma das ferramentas, Stephanie, que eu uso muito para identificar ali onde eu vou trabalhar é também a numerologia, né? Então, dentro dessa formação, eu trabalho a numerologia para saber o quê? Qual a sua missão de vida e propósito? Quando eu descubro a tua missão de vida e propósito, você vai me dizer se você está na sua missão de vida e propósito ou não, né? E se eu pegar, identificar que você não está na sua missão de vida e entender o que está acontecendo no teu espaço, eu consigo, a partir dali, formular um tratamento personalizado para você, que parte de fluidos feitos para a pessoa, incensos feitos, intencionados diretamente para aquela pessoa. Então, existe aí essa possibilidade de atendimento. Desculpa, eu interrompi porque eu vi uma mensagem, link inspirado. O link do grupo? A Ana deve ter testado aí no perfil do seu Instagram e não conseguiu entrar. Tá dando a mensagem link inspirado. Boa noite, Gilmária, que chegou aí. Boa noite, Maiarim. Aí depois, você quiser postar o stories ou mandar pra gente, eu compartilho aqui também na Brap para quem precisar. Nós, quando encerrarmos a live, vamos salvar informação com você. Quem aí ficou interessado do atendimento ou de acompanhar o trabalho
da Roberta. É só seguir o Instagram dela que vai ficar salvo aqui no feed. Eu quero agradecer, já estamos em 1 hora de live, pelos ensinamentos, múltiplos ensinamentos. Me autoriza pôr esse vídeo no YouTube, a Abrap tem canal, aí eu cito o seu Instagram. Com certeza. Com certeza, obrigada, estou muito honrada mesmo. Gilmar, obrigada. Todo mundo que mandou mensagem pra gente, obrigada a você. Se você quiser fazer mais algum convite, agradecer, deixar um recadinho pra galera. Agradecer especialmente o teu convite mesmo, essa oportunidade da gente poder alcançar, né, cada vez mais pessoas com essa paixão que nos move, né, o convite para agregar lá o perfil, para acompanhar, a gente está sempre nesse movimento, né, trazendo de alguma forma alguma expansão. Para finalizar, eu gosto de fazer sempre essa referência de expansão, né. A gente está sempre tentando aí, buscando, né? Buscando a luz. E quando a gente busca essa luz, a gente só busca ela através da lucidez. Então, quando a gente compartilha, quando a gente traz esses saberes, e você, né, como esse grande girassol aí, dá essa oportunidade de iluminar, né, pontos específicos e também dentro da vida e do coração de cada pessoa, a sua missão é muito especial e mágica. Obrigada de coração, muito honrada de estar aqui contigo. Eu que agradeço. Eu falo que às vezes a Abrap hoje a gente criou uma visibilidade tão grande porque vibramos numa frequência que encontramos pessoas como você e como os convidados que aqui chegam, são pessoas que têm muito a ensinar, que ao ver uma live eu falo que a gente percebe o propósito e a gente indica terapeutas que a gente convida aqui para a live para ser atendidos pelas pessoas que nos buscam também pedindo terapia, porque o nosso propósito é apresentar profissionais de qualidade que passam a confiança e a credibilidade que você passou aqui hoje para ajudar mais pessoas, que eu falo que o nosso propósito é ajudar bilhões de pessoas. Eu escrevi isso num quadro, as pessoas falaram assim, não existe bilhões de pessoas. Eu falei assim, eu vou ajudar as gerações passadas e as futuras com quem vier com a gente. E você é parte do nosso projeto com essa live de hoje. Muito obrigada a todos que agradeceram e participaram. E até o próximo. E boa noite, gente. Boa noite.